camarada Rafael Freitas. Que profissional, que humano, de uma hombridade, de uma leveza, né? Eu conheço o Rafael na faculdade, desde a faculdade de Zacaria de Góes, um bom tempo, né, Rafa? Isso mesmo. Ó, a intimidade, Rafa, para você ver aqui, ó, a sintonia. E eu só tenho a agradecer a Deus, né, o universo, por colocar pessoas tão humanas, né, de tanto propósito, tanto para si como para todos ali à sua volta. Rafael, temos aqui um contexto. Antes de adentrarmos, eu quero saber, Rafael Freitas, quem é? Maravilha. Queria agradecer muito inicialmente o convite, né, Dai, carinhosamente, de uma forma muito íntima, eu já chamo de Dai também, tá, pessoal? Queria agradecer a oportunidade, né, o convite de estar aqui, recepcionar cada um de vocês que nos acompanham, que estão aí presentes, né, participando conosco desse momento. Acho que iniciar esse podcast falando sobre mim é uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo é para mim uma grande honra. Eu acho que Rafael Freitas é uma pessoa que ainda está em construção, né? Eu sempre falo dessa possibilidade da gente melhorar cada dia mais, mas quando eu penso em mim, eu penso em uma pessoa que está buscando sempre novas possibilidades, novas oportunidades. A oportunidade, acima de tudo, de ser uma pessoa melhor, né? De construir coisas melhores, não só para mim, mas de levar também para as pessoas o que há em mim, o que eu estou construindo. Então, quando eu penso em mim, eu penso muito em um processo de construção. Não me defino como uma pessoa que está construída ou que está formada. Eu acho que a gente, enquanto a vida, existe possibilidade de crescer. Então, Rafael Freitas, eu acho que é sinônimo de construção, de superação e, acima de tudo, de muita responsabilidade com tudo aquilo que eu acredito e tudo aquilo que eu posso fazer para mim e para as outras pessoas também. Uau, né, gente? Que maravilha. Isso é essência humana. Isso é uma pessoa de carne e osso, uma pessoa que tem sentimentos e emoções e uma pessoa de consciência social e que eleva isso para um respeito contínuo na sua vida e carreira. Gente, a nossa conversa com o Rafael é sobre gestão estratégica em saúde coletiva. Vamos falar sobre desafios, inovações para o fortalecimento do SUS. E logo de primeiro eu quero saber aí, Rafa, quais são os maiores desafios da gestão em saúde coletiva atualmente? Perfeito. Eu acho que é uma pergunta também estratégica, né? Começar falando sobre gestão em saúde coletiva nos traz daí muitos contextos, né? Porque a saúde coletiva ela é um campo muito extenso, né? Que está envolvida, basicamente, ela tem uma atuação direta no Sistema Único de Saúde, mas não somente ao Sistema Único de Saúde, mas na sua construção ela atua assim em todos os âmbitos do SUS, né? Quando a gente fala de uma gestão estratégica, a gente está falando de uma gestão que não apenas está restrita àquele trabalho burocrático, àquele trabalho morto, que geralmente a gente costuma ver dentro de uma imagem construtiva do que é ser gestor. Mas dentro da gestão estratégica, a gente enfrenta assim, algumas dificuldades, principalmente quando a gente vai pensar aí no Sistema Único de Saúde, na saúde coletiva como um todo. A gente vem pensando muito no subfinanciamento da saúde coletiva. Então, fazer gestão e gestão estratégica, né, e pensar nas dificuldades que a gente tem com recursos financeiros é muito importante. Hoje a gente tem uma sociedade que a cada vez mais tem adoecido. A gente tem um número crescente de idosos, uma população adoecida, uma população envelhecida Sim. também, porque envelhecimento não tem uma associação direta com adoecimento, mas a gente entende que também existem comorbidades. O nosso também percentual de pessoas que têm sofrido com doenças mentais e transtornos mentais aumentaram muito, então a crescente demanda da população não tem sido acompanhada com o crescimento também do subsídio financeiro para a manutenção esse Sim. acompanhamento da população, né, dessa crescente população e adoecimento. Então, é um dos grandes desafios da saúde coletiva, da gestão estratégica, é acompanhar mesmo o perfil populacional e as demandas que vêm crescendo de saúde e doença. Sim. Outro desafio também é aproximar a própria gestão dos profissionais de saúde, né, aproximar os profissionais
da população, entendendo as suas potencialidades, entendendo a real situação do território. Então, hoje a gente tem na saúde coletiva muitas dificuldades, Sim, mas acima de tudo, a gente precisa pensar também nessas potencialidades que nós vamos potencialidades. falar um pouquinho Aí, nessas daqui para potencialidades, entra frente. a questão da inovação. Como é que a inovação vem aí agregar para dar mais acesso e eficiência nesses processos da saúde coletiva? Perfeito. Quando a gente pensa em inovação, a gente geralmente, comumente, a gente associa muito inovação à tecnologia, né? E também a tecnologia é muito importante, ela é necessária. Na saúde coletiva, né, no SUS, a tecnologia é indispensável. E eu vou citar algumas, por exemplo, a telesaúde, as teleconferências, né, o próprio prontuário eletrônico do cidadão, que a gente chama de PEC, a integração de sistemas, né, a vinculação desses sistemas são grandes ferramentas inovadoras. Mas na saúde coletiva, Dai, a gente tem outros processos de inovação que são muito mais importantes do que simplesmente o processo tecnológico. Quando a gente pensa em inovação, a gente relaciona muito a tecnologia. Mas, Dai, pensa comigo, quando eu tenho lá no meu território uma equipe de saúde que ela está se abrindo a novas possibilidades e ela está trabalhando com educação permanente em saúde, ela está inovando. Quando eu tenho uma equipe de saúde que ela está preocupada com o território, preocupada em Sim, criar estratégias ali em grupo, enquanto equipe multiprofissional, dentro daquele serviço de saúde, e ela cria estratégias para aumentar o acesso da população ao serviço de saúde, ela está inovando. Quando eu tenho no meu território, né, algumas ações estratégicas para diminuir, por exemplo, o índice de uma determinada doença num território, para diminuir, por exemplo, a cobertura vacinal que está baixa, aí eu crio estratégia. Para poder aumentar essa cobertura vacinal. Eu estou inovando. Então, quando eu falo de inovação em saúde, eu estou falando de tudo aquilo que pode favorecer o acesso, sim. facilitar e qualificar Tá. esse acesso, Isso aí vem também de uma parte da gestão estratégica, né, Rafa? sem Trazendo aí dúvida. todo esse aprimoramento para a qualidade do serviço público. O que você pode dar sinalização desse papel, que é essencial, como nas suas palavras você já está dando os insights, mas que a sociedade vem percebendo? Perfeito. É, É preciso inicialmente, né, que a gente desconstrua a ideia de gestão estratégica. De gestão, né? A gestão, ela ficou durante muito tempo restrita a uma sala com quatro paredes e um gestor sentado deliberando, Sim, né? sim. Onde verticalmente a gente tem a manutenção da saúde. A gente diz o que tem que ser feito, mas aí eu pergunto para você, existe estratégia sem um conhecimento real da realidade? Não, a gestão estratégica, ela é um mecanismo que possibilita uma saúde qualificada a partir da real necessidade dos territórios, a partir da realidade. Porque não existe receita para bolo, não existe gestão sem que eu conheça quais são, né, as desigualdades regionais, sem que eu entenda quais são as fragilidades daí que em um território eu tenho, por exemplo, um problema instalado de saúde. Imagine uma zona rural Sim. onde os problemas e comorbidades em saúde são completamente diferentes Diferentes. de uma zona urbana que é completamente diferente de uma região litorânea que é mais água salgada. Sim. Então são demandas e realidades diferentes Diferente. e o gestor estratégico ele precisa estar aberto a entender essas necessidades e a partir disso criar estratégias para poder qualificar o serviço e ter um serviço de qualidade para toda a população. Perfeito. Aí a gente vê, né, Rafa, tantos, tem aqueles progressos, tem todos os impasses ali colocados, né, para melhorar o serviço, mas ainda precisa avançar muita coisa, né? Sim. E aí na questão do SUS em si, para que possa atingir esse potencial de fato inovador e que atinja uma parcela maior,
inclusive colocando isso principalmente as pessoas das zonas rurais. Perfeito. Eu acho que o SUS ele precisa sim ainda avançar bastante. O SUS ele é uma política pública, uma das maiores políticas públicas de todo o mundo, e eu ouso dizer que é a política pública maior, né, que nós temos no Brasil a nível de saúde, porque eu falo o tempo todo que o SUS ele garante, Dai, para as pessoas justiça social, né? Dentro dos princípios do SUS nós temos a universalidade, né? A saúde ela precisa ser para todos, sem olhar a quem. Isso. A integralidade, esse sujeito ele precisa ser visto como um todo, em todos os seus aspectos, como diz o próprio conceito de saúde, né? Ampliada. E ele precisa ele precisa ser também equitativo. A Sim, saúde ela sim. precisa de equidade, é dar mais para quem mais precisa, para que todos tenham as mesmas oportunidades. Mas entendendo todo esse cenário do SUS, a gente entende que na prática a gente precisa de uma integração de rede maior. Por exemplo, para você que está me acompanhando, você precisa entender que a saúde coletiva ela não funciona apenas em uma nuance. A gente tem uma atenção primária, a gente tem uma Uhum. atenção secundária, a gente tem uma atenção terciária. A gente precisa fortalecer, daí é uma fragilidade muito grande, mas a gente precisa investir muito mais no âmbito da prevenção, no âmbito da promoção, no âmbito da reabilitação. A gente precisa valorizar cada vez mais os nossos profissionais de Sim. saúde, qualificar esses Qualificar, né, isso, profissionais, Rafa. reconhecer esses profissionais que estão no território, que estão ali daí na ponta todos os dias com a É, população. E isso é investir na atenção sim. primária. Eu falo muito da atenção primária. Quando eu falo daí, a gente vê muito a UPA lotada, o hospital lotado. Mas aí eu pergunto, quando o indivíduo ele adoece e ele vai lá para o pronto atendimento e ele é medicado e Sim. liberado. No hospital ele pode ser internado e depois ele recebe o quê? Alta, é liberado. Para onde esse paciente volta? Ele volta para o território. Ele volta para a ilha dele, para a zona rural dele. E quem é que está lá? O postinho de saúde, o Sim. agente comunitário, o enfermeiro, o médico, o psicólogo, o nutricionista. Isso é atenção primária. É ali que coordena o cuidado desse E é paciente. uma transformação que está fazendo É uma ali, transformação, né? É um acompanhamento acompanhamento. longitudinal. Então, um dos desafios do SUS, né, é uma das potencialidades, né, das necessidades é investir na atenção primária, Sim. nesses profissionais, na prevenção acima de tudo, para que a gente não precise tratar a nível hospitalar. Quando a gente vê um hospital superlotado, a gente vê que metade dessas demandas são causas sensíveis à atenção primária, ou seja, pacientes que talvez não estão sendo acompanhados de uma forma assertiva na atenção primária. Gente, que papo, que conversa boa, né? Propriedade, quem vivencia e que tem toda a nuance, né, e as sinalizações de como acontece. Rafael, ele vivencia diariamente ali, ele acompanha diretamente. Então, falar de saúde coletiva não é falar somente de todas as normas ali colocadas, o SUS, as atividades aqui e acolá, mas é um acompanhamento direto, de fato, para saber se esse serviço está chegando com qualidade para quem de fato precisa, Perfeito. né? E nas suas mais diversas complexidades e dimensões que a gente sabe que o Brasil há, né? Em termos, a zona rural é carente demais e além de ter dentro da zona rural esse posto de saúde com profissionais que venham de fato saber o seu papel e executar da melhor forma possível. Então, Rafael, estamos aqui partindo para os minutos finais. Nos sinaliza aí suas redes sociais e uma Perfeito. mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando. Perfeito. Gostaria de agradecer inicialmente a você, Oh, meu Dai, amor. pelo convite. Gostaria de dizer a você que o trabalho que você vem desenvolvendo, né, com tantas pessoas, inclusive comigo, eu faço Oh, parte dessa construção, é de uma hombridade, é de uma honra muito grande. Compartilhar todo o oh, seu gente. saber, né, com tantas pessoas. Então eu quero te Obrigada, meu honrar amor. também por isso e pela transformação que você vem gerando na vida de tantas pessoas. Oh, Quero meu amor, deixar para vocês obrigada. minhas redes sociais. Meu Instagram é eu.rafaelfreitas, né? Vocês podem encontrar lá os meus conteúdos. E queria dizer para todos vocês acompanharem o Sistema Único de Saúde, defenderem o Sistema Único de Saúde. O SUS ele é um mecanismo, né, do território de cada um que está aí na sua casa. Ele é para todos, ele é universal e ele não é só uma vacina, é só uma consulta. Tudo que a gente faz em saúde hoje, inclusive na rede privada,
depende do Sistema Único de Saúde. Então, eu, enquanto sanitarista, fisioterapeuta, da gestão em saúde coletiva, não só defendo, mas quero sensibilizar você também a conhecer ainda mais esse sistema, que é um sistema transformador na vida de tantas Uau! pessoas. Um beijo para cada um de vocês. Muito Ô, obrigado, Dai. Rafa, obrigada. Aqui o nosso livro, né, tá aqui Obrigado. autografado. Gente, Rafael também está num livro, né, Administração 5.0, que vai ser lançado no dia 16 de setembro na Faculdade Visconde de Cairu, aqui em Isso Salvador. E mesmo. ele está trazendo também esse tema de forma mais consistente, com todas Isso. as fundamentações e embasamento para que possa servir aí para a sociedade. Isso No aí. mais, Rafa, muito obrigada. Eu que Conte comigo. agradeço. A Band é nossa, o espaço é nosso. Vocês Amém. precisando, pode vir, né? Estamos aqui de braços abertos para acolher vocês.